Fala pessoas, dia 22/2, quinta-feira, o vídeo vai sair sexta-feira, até porque não sei se eu vou conseguir fazer vídeo amanhã, porque a garganta está pegando daquele jeito, mas notícias estarão aqui hoje. Bolsonaro fica meia hora na PF em silêncio. Defesa alega falta de acesso ao processo sobre tentativa de golpe. Bolsonaro, ele ficou em silêncio justamente porque ele não concorda com isso aí, né? A única coisa que ele respondeu, inclusive, foi isso aqui, ó. Em depoimento, o PF perguntou se Bolsonaro é cis. Se você não sabe, Bolsonaro foi informado que a pergunta fazia parte de um novo procedimento da PF, que passou a incluir os termos transgênero e cisgênero na lista de dados de pessoas que prestam depoimento à corporação. Você vê onde estamos já, tá? O negócio está muito além do que vocês imaginam. E por que o Bolsonaro ficou em silêncio? Porque Moraes nega terceiro pedido da defesa de Bolsonaro para adiar depoimento à Polícia Federal e ele não concorda com justamente essas coisas que vem acontecendo. Ele pede, ele não tem acesso a nada, ele não acha nada disso que está acontecendo como algo válido, tá? E generais depõem a PF nesta quinta de forma simultânea. O Exército prepara a cela. A gente fala, né? Tem essa questão aí que antigamente os políticos, eles desciam o cacete nos militares, mas os militares ainda tinham moral para se defender. Hoje, pelo visto, acabou a moral, né? 5 oficiais generais de 4 estrelas vão prestar depoimento à Polícia Federal, né, no âmbito das investigações sobre um plano de golpe de Estado para evitar a posse de Lula, que nunca aconteceu esse negócio de golpe, né? Porque o Lula tá aí. 4 deles vão falar simultaneamente a PF na sede da corporação. Isso nunca aconteceu. São eles generais Augusto Heleno, tá? Ex-ministro do GSI. Temos o Braga Neto, que a gente vai falar mais dele depois. Paulo Sérgio Nogueira, além do almirante Almir Ganier. Então você vê que antigamente isso nunca era imaginado, até pela direita. E agora os caras estão nesse nível, conseguindo dobrar os militares, né? É uma inversão de valores, ser os militares com poder maior sendo dobrado pelo Estado, né? Dobrado pelos políticos. Em torno de Bolsonaro empurra para Braga Neto mentoria do golpe. Como a gente viu dos prints do Braga Neto, sempre mais corajoso, indo pra cima, falando com o povo nas ruas, dizendo que tudo ia ser resolvido, parece que os caras estão meio que tentando empurrar isso aí só o Braga Neto que ficava no ouvido, né? Aqui, ó, o principal responsável por falar no ouvido do ex-presidente e incentivá-lo a discutir medidas de virar a mesa. Não sei se isso é verdade, mas pelo visto parece que eles querem empurrar a culpa para um só. Por que eu tô falando isso? Porque o Bolsonaro, ele ficou em silêncio. Teve outra pessoa também que ficou em silêncio, a gente vai falar aqui. Mas a maioria tá falando. O Valdemar usou tática diferente de Bolsonaro na PF. Por que esses caras falam? Porque provavelmente eles querem tentar, né? Vamos dizer assim, não tenho nada a ver com isso. Porque o Valdemar é outro cara que muita gente confia, mas o cara já teve aí no mensalão, foi preso. Não sei se vocês sabem, né? O Valdemar responde a todas as perguntas que a PF fez na investigação sobre o golpe, né? Ele respondeu tudo. E Bolsonaro teme que Valdemar costure acordo com o STF pelas costas. Por quê? Justamente porque Valdemar é um cara que não é confiável. As pessoas da direita começam a aceitar qualquer um aí, vai recebendo. Só que, sinceramente, para mim é o maior erro. Porque ele, na minha opinião, nunca foi confiável, tá? Diferentemente de Bolsonaro, Felipe Martins fala por 2 horas da PF. Então, Felipe Martins também falou. O que será que ele falou? Outro que falou também foi o Anderson Torres. Após 5 horas, ele falou então 5 horas. O cara falou pra caramba, né? Muito justamente porque ele já ficou preso e ele não aguenta mais. Então, aparentemente, aqueles que falam mais é aqueles que entregam mais. Tem delação, talvez? Não sei. Mas, olha quem não falou. Helena adota estratégia de Bolsonaro e não fala a Polícia Federal. Como eu sempre falei, é o cara que eu mais admirava aí. E dentre os militares era o Heleno, né? E ele também não falou, porque com certeza ele não concorda com as coisas, né? Ele não concorda com o que acontece. E Bolsonaro pode ser preso sem incitar crime durante ato no domingo na Avenida Paulista, diz aí a mídia, né? E Bolsonaro próprio teme avanço de Moraes logo após a manifestação em São Paulo. E eu também acho, porque toda vez que o Bolsonaro faz esse tipo de live, né, mostra poder político, acontece alguma coisa contra ele, né? Até a esquerda aqui, o Bolsonaro está pedindo para ser preso de Zeca Dirceu, dizendo que se ele for lá, né, lá na Avenida Paulista, é um crime já, que ele vai incitar alguma coisa, sendo que o Bolsonaro falou que só vai se defender, né? Provavelmente o Bolsonaro quer com isso aí mostrar capital político, mostrar que tem aí o povo ao lado dele para tentar segurar essas coisas, né? Só que o grande problema é que hoje estamos num problema, o Brasil... A situação do Brasil é tão grave que popularidade não mais significa poder, tá? Porque os caras, você pode ter certeza que o Lula é bem menos popular do que o Bolsonaro, pelo menos nas pessoas que pensam politicamente, mas mesmo assim, os caras fazem o que quer, né? Um ministro do STF é popular? Não é, mas ele faz o que quer, né? E falando nisso, o Dino toma posse como ministro do STF e pode ficar até 2043. 2043. E aí você vê o quão difícil tá as coisas para a direita, porque quando tinha aí o Nunes, né? Cássio Nunes, tinha André Mendonça, o pessoal ficava reclamando horrores. E agora, você vai reclamar ou você vai chorar?
Eu choraria. Flávio Dino toma posse no STF, o que esperar do novo ministro? Não quero nem falar. Flávio Dino toma posse como ministro do STF e agora é sem volta Brinco Barroso, os caras com toda a leveza ali, tá tudo tranquilo entre eles. São todos amigos. E falando em justiça, a PF prende 3 suspeitos de ajudar na fuga de Mossoró. Homens teriam ajudado detentos do lado de fora do presídio de segurança máxima. Força Nacional chega nesta quinta para reforçar buscas. O problema é do lado de fora, é fácil prender. Quero saber quem foi que ajudou do lado de dentro, porque escapada por prisão federal é muito difícil, né? Lula se reúne com Lira e líderes partidários em meio à crise com o legislativo. Ah, mas é aí que a gente vê o grande problema, né? Por enquanto, o Lula tá conseguindo dobrar os caras, né? As brigas estão sendo resolvidas muito rapidamente. E o pessoal até comenta aqui, né? Você vê essa foto e a galera fala assim, ó, olha o impeachment sendo arquivado, Lira conferindo se o Pix chegou, né? Olha o Pix caindo. Pois é, o povo tá esperto. O povo tá esperto. Agora vamos voltar a falar daquela questão, né, do famoso Blinken, que ele agora falou. Discordamos profundamente da comparação entre Gaza e o Holotraço-Calço, diz o Blinken, mas um tremendo de um fraco, né, porque ele falou que amigos podem discordar. Sei que o presidente Lula é motivado pelo sofrimento das pessoas e deseja ver isso acabar, assim como nós, mas apesar que na ONU o Brasil é completamente contrário do que os Estados Unidos está fazendo. Então isso aqui é a tremenda de uma palhaçada, tá? E aí você fala assim, não, mas ele teve coragem, olha isso aqui. Blinken diz que perseguição e prisão de Navalny mostram fraqueza da Rússia. Nossa, ele está enfrentando a Rússia, que poderoso. O que adianta ele enfrentar a Rússia se o Lula se reúne com o chanceler russo e aceita convite para participar da cúpula do BRICS 2024 em Moscou? Então ele fala que é amigo do Lula. Ah, eu discordo disso aí e tal. É um fraco de extrema vergonha para os Estados Unidos. É uma vergonha, tá? Até o Alckmin falou que não gostou, né, da comparação. Tudo bem que aí o pessoal do Alckmin disse que é mentira, que isso aí, ele não falou nada disso não. Mas se o Guilherme Amado do Metrópolis tem essa informação, ele escutou de algum lugar. Né, escutou de algum lugar. Aí você vai ver o Biden. Biden chama o Putin de FDP louco em evento de campanha. Presidente russo rebate, cowboy de Hollywood. Aí tá aí, ó, SLB ele usou, né, uma abreviação, mas dá pra entender o que é, né? E aí deu maior barulho e olha como o Putin responde. Ele reage, a reação absolutamente adequada, foi tudo educado, falou que o Biden, como ele tinha falado que o Biden tem plena consciência, ele não está velho nem gaga, né? Ele falou que tem plena consciência, falou que não poderia ser diferente de falar Vladimir, muito obrigado, é a posição que ele esperaria, né? E aí como é que o povo reage? Tirou onda com o fraco do Biden, ele foi sarcástico, porque Biden não foi estratégico, usou a palavra ofensiva, ou seja, perdeu o argumento e Putin sabe jogar, o cara é acima da média mesmo, que categoria amassou e o pessoal começa a gostar do Putin. Porque os Estados Unidos é uma vergonha hoje. Porque qual é a estratégia, né, do Biden, na verdade mais do Blinken, né, quando ele vai lá e simplesmente fica do lado aí do Lula de certa forma, por mais que ele critica, mas do lado da China, porque eles querem afastar a Rússia, né, da China, do Brasil e tentar isolar a Rússia. Só que nunca a China vai sair do lado da Rússia. Nunca que o BRICS vai ser descolado. A estratégia americana atual é completamente falha, de achar que elogiando um, elogiando o outro, né, evitar, como diz aí o Biden chamou o Xi Jinping de ditador e o Blinken ficou chateadinho, porque ele acha que o Xi vai um dia trair o Putin. Isso não vai acontecer, é uma estratégia que eles acreditam que vai acontecer, que realmente a Rússia é muito diferente da China e de todos os outros, né, países do BRICS. Não, estão todos unidos, né? São todos unidos. É uma estratégia extremamente burra. Joe Biden homenageia Alexei Navalny e anuncia sanções à Rússia, que também não adianta de nada. Tem muitas sanções já. A Rússia, por mais que muito pessoal que defende a Rússia vai falar que tá maravilhoso. Não tá. As coisas ficam complicadas para o povo mais humilde lá, porque sanções afetam a economia, né? Mas a gente sabe que esse Navalny aqui não era pouca coisa para os Estados Unidos ficar tão preocupado. Ele não era um russo comum para eles ter tanta, vamos dizer assim, preocupação. Com certeza era um agente da CIA, certeza, e um dos mais importantes, né? Provavelmente, na minha opinião, tá? Putin não quer enterro público de Navalny. Isso aí é lógico, completamente sabido, porque o que acontece no comunismo é o quê? O Lenin, por exemplo, o corpo dele tá lá até hoje e custa 200 mil anual, 200 mil dólares anual para deixar o corpo impecável. Então, quando é, né, um Che Guevara, quando é um Stalin, deixa o corpo o mais preservado possível, tá? Mas se for de um opositor, nem enterro merece. Tá vendo? É assim que funciona o comunismo. E a opinião do Glenn Greenwald aqui na Folha: Lula está certo sobre Gaza e não é antissemita, né? O Glenn que também ficou aí sendo alavancado pela direita como alguém direitista,
né? Sendo que ele tinha opiniões que batiam aí, né, com a questão mais putinista da coisa, mais pessoal, e aí acham que ele é direita. A Natália fala que finalmente uma opinião decente vinda da Folha de São Paulo. Mas não é da Folha, tá? É do Glenn Greenwald. Então eles colocaram aí. Cidadã russo-americana foi presa por traição após doar $51 à Ucrânia, diz empregador. Isso aí é lógico, você tá na Rússia, você vai doar aí dinheiro, apoiar nas redes sociais, você vai ser preso. Não adianta você fugir, porque é a mesma coisa. Aqui o Brasil, a gente tá encaminhando para um momento que a gente vai parar de dar opinião, né? A gente não vai poder mais falar. Por enquanto a gente tá falando, mas se você falar, dependendo do que você falar, dependendo do seu alcance, você já era também, tá? O Brasil, ele está ainda no modo beta, ainda alfa, um projeto, né? Tá no early access para chegar a esse nível, mas um dia vai chegar também, tá? Você não pode ter uma opinião política diferente. E Rússia impede jornalistas brasileiros de acessarem coletivo com o ministro de Putin. Mais de 100 profissionais ficaram de fora da entrevista realizada no encontro do G20. Ou seja, a mídia, que tem um grande peso, são muito maiores do que nós aqui, por exemplo, falando, eles não vão ter acesso, porque é isso que o comunista faz. Por que você quer saber o que eles vão conversar? São coisas secretas, assim como a carga de 5 toneladas que Lavrov trouxe da última vez. Então, essa é a realidade que temos. Então a mídia ficou um tempão aí passando pano pro Lula, falando que são gafos, falando que... Vão começar a ver a realidade agora. Eles vão começar a desdobrar planos cada vez mais maléficos e você não vai ficar sabendo de absolutamente nada. Então, por isso que eu digo, né? Aí o Blinken fala, não, a gente só tem uma discordância. Pelo amor de Deus, nunca o Lula vai trair o Putin. Nunca o Xi Jinping vai trair o Putin. É muito difícil. Pode ser que a China, uma hora, ela se sinta poderosa o suficiente para falar adeus pro BRICS. Eu acho complicado, que o comunista, uma coisa do comunista é quase certa. Se o cara é raiz, se o cara sempre foi comunista, o cara não deixa de ser comunista. Ele pode até, vamos dizer assim, ter uns planos secundários, mas o cara sempre volta. O cara sempre volta ao comunismo. Uma coisa que, pelo menos, eu aprendi. Posso ser surpreendido? Posso. Da China trair o Putin? Melhor para praticamente todo mundo. Você vê uma ruptura na esquerda, é onde a gente realmente começa a ter um pouco mais de atitude. Mas eu não acho, tá? A gente já falou bastante aqui do que tanto que o Putin, Coreia do Norte e China estão fazendo juntos, tá? Combustíveis, fundos de super ricos e salários levam o governo à arrecadação recorde em janeiro. Para terminar só isso aqui. Cada mês você vai ver aí combustíveis caros, fundos de super ricos, né? Todos os tipos de impostos possíveis para você, o seu dinheiro vai acabar, você não vai ter mais acesso a muitas coisas. E o que vai acontecer é que, sinceramente, você não vai ver melhoria nenhuma, a não ser em países do exterior, que lá que o dinheiro realmente vai ficar, tá certo? Pessoal, eu vou nessa. Muito obrigado pela toda a ajuda que vocês têm dado. Tudo que vocês têm feito aqui pro canal, né? Tanto clicado no link da Amazon, comprado, feito o Pix, mesmo aí, a gente com propagandas, por enquanto tá funcionando, tá? A gente vai aos poucos trabalhando no canal aqui. E é isso. Amanhã, se eu estiver com a garganta conseguindo falar, eu volto. Por enquanto tá complicado, mas se eu estiver bem, eu tô aí. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.